Deus é bom. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em Tiago capítulo 4. Tiago capítulo 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1, Tiago 4, a partir do versículo 1. Quem achou diz, eu achei. Quem não achou diz, estou procurando. Então vai, eu te espero, vai. Tiago capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim o texto: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas, mas não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras. Não têm, porque não pedem. E quando pedem, não recebem, pois vocês pedem por motivos errados, para gastarem seus prazeres. Adúlteros, vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo, faz-se inimigo de Deus. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes? Mas Ele nos concede graça maior. Por isso diz a Escritura: Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Entristeçam-se, lamentem-se e chorem. Troquem o riso por lamento e a alegria por tristeza. Humilhem-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Vamos orar, queridos? Senhor, essa é a Tua palavra. Obrigado por nós estarmos aqui essa noite mais uma vez em volta da Tua mesa, na companhia do Senhor e dos nossos irmãos. E é um prazer para nós, Pai, respondemos ao Teu chamado, ouvimos a Tua voz, atendemos ao Teu convite e sentamos na Tua mesa para ouvirmos o Senhor falar ao nosso coração através da Sua palavra, para crescermos em comunhão contigo, para crescermos em comunhão com os nossos irmãos. E Pai, nesse momento em que o Senhor há de partilhar conosco o pão da palavra, nesse momento em que o Senhor há de partilhar conosco a verdade, ó Deus, revelada da palavra do Senhor, nós te pedimos: dá-nos fome, dá-nos sede, dá-nos fome de comer de Ti, dá-nos sede de beber de Ti, porque a Tua palavra diz que a Tua palavra é alimento espiritual, ela é comida espiritual, e a palavra diz que quem dela se alimenta, por Cristo, por Ti viverá, e é isso que nós desejamos. Então, dá-nos a fome necessária para comermos do pão do céu, dá-nos a sede necessária para bebermos da água da vida. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, inclina o nosso coração na direção da Tua voz. Ao pregador dessa noite, conceda-lhe graça, Senhor, para que no abrir da sua boca somente a palavra do Senhor seja ouvida e nenhuma outra. É o que nós te pedimos e te agradecemos em o nome de Jesus. E quem crê, diga. Eu falo com você nessa noite sobre o tema estabilidade, amém? Fala com quem está pertinho de você, por favor. Estabilidade. Mais uma vez, estabilidade. Gente, todos nós ansiamos por uma vida estável, sim ou não? Não instável, mas estável, sim ou não? A gente não quer viver como se a vida fosse uma montanha russa, né? Viver com aquele frio na barriga, do medo do que pode acontecer. Não, nós queremos uma vida estável, uma vida tranquila, uma vida mais segura. E é por esse motivo que talvez alguns de nós deixamos o nosso país de origem e viemos morar na América. Nós estávamos cansados ali daquela insegurança, daquela instabilidade do território nacional brasileiro, e queríamos um lugar mais seguro, mais estável para morar, sim ou não? Concorda comigo? Por que nós fazemos seguro de vida? Por que nós fazemos poupança? Por que a gente
planeja os nossos sonhos, porque dentro de cada um de nós existe um anseio profundo por estabilidade. O problema é que se você olha para o mundo à sua volta, você vai ver que estabilidade não existe. Amém, gente? Diz o Flávio Augusto, um dos grandes homens de negócio do nosso tempo, que estabilidade não existe. E o mundo à nossa volta dá testemunho disso, pessoal. Aliás, para vocês que moram aqui em Nova York, pior ainda, né? Porque há 4 anos atrás, né, para vocês talvez até um pouquinho mais, 3 anos atrás, o mundo parou por causa de um vírus que ninguém podia enxergar, sim ou não? Eu falo que pandemia na Flórida não existiu. Né? Na Flórida a pandemia durou 3 semanas. Mas aqui ela durou muito tempo, sim ou não? E gente, bastou um vírus insignificante para mexer com a economia. Insignificante eu digo assim, no seu tamanho, amém? Para mexer com a economia de todo o globo terrestre e mudar completamente o rumo da história mundial. Fazer todo mundo que tinha muitos planos e muitos sonhos para 2020 ter que adiar esses sonhos, adiar esses planos, para ficar confinado dentro de casa, esperando em isolamento social, o cenário caótico do mundo mudar. Concorda comigo, sim ou não? Exemplo, olha um pouquinho para o Brasil, e a gente olhando para a realidade que o nosso país vive, o Brasil. Gente, você olha para o Brasil, não existe estabilidade. A economia, a política, a segurança pública, tudo é muito instável. E até mesmo aqui nos Estados Unidos, para quem já mora aqui na América há muitos anos, e vê a América como ela está se configurando, graças a Deus que nós temos aí um horizonte de esperança para os próximos anos, amém, queridos? Quem pode dar uma glória a Deus aí? Make America Great Again, amém? Né? Para quem tem um horizonte de esperança para os próximos anos, a gente anseia ver os Estados Unidos voltar a se tornar aquele país, né, de uma classe média robusta, de uma economia forte, mas a América de uns anos para cá também se tornou um país instável. Economia, inflação, redução, né, de investimentos públicos em vários setores do nosso país. Ou seja, eu estou apresentando tudo isso aqui para você perceber que esse desejo por estabilidade não vem do mundo à nossa volta, porque o mundo à nossa volta não é estável. E se o mundo à nossa volta não é estável, eu te pergunto, de onde vem então esse desejo por estabilidade? Se o mundo à nossa volta não dá essa base para nós desejarmos uma vida estável, de onde vem esse desejo então? Se o mundo à nossa volta aponta para uma outra realidade, por que é que eu e você, dentro de cada um de nós temos esse anseio por uma vida mais estável? E eu poderia dizer para você que talvez por 2 motivos. Primeiro motivo é porque a gente vem de um lugar seguro, amém? Todos nós nascemos no conforto e no aconchego, amém? De uma barriga que nos gerou. E às vezes nem isso, né? Às vezes até esse cenário para alguns ele é caótico. Às vezes até esse cenário da formação de um indivíduo para muitos é caótico. Mas para muitos de nós, a gestação de um filho e o nascimento de um filho acontece dentro de um ambiente seguro, saudável. E isso gera em nós esse desejo por estabilidade. Mas se eu fosse um pouquinho mais profundo, eu diria para você que só tem uma razão porque eu e você desejamos uma vida estável. E esse desejo tem a ver com a religião, tem a ver com o relacionamento com Deus. Porque quando você olha para o texto bíblico, você descobre que Deus criou o homem em um lugar completamente estável, seguro. O jardim, ele era estável em todas as suas dimensões, amém, queridos? Ele tinha provisão, ele tinha a presença de Deus, um relacionamento extremamente saudável, que não era baseado em estabilidades, ok? Então, esse desejo que todos nós levamos dentro de nós, ele tem uma origem, e essa origem é o próprio Deus, porque Deus nos criou para esse lugar, amém? Deus nos criou para uma realidade que baseada nele, ela é concreta, ela é estável, ela não é instável, ela não é volúvel, amém, gente? Ela não é volútil, mas ela é segura. O problema é que a gente rompeu com Deus, e desde que a gente rompeu com Deus, então a vida virou essa montanha russa.
de altos e baixos, de subidas e descidas, amém? E como esse desejo por estabilidade fica aqui dentro, não sai por causa do pecado, então o que a gente faz? A gente fica tentando construir uma vida de estabilidade na força do nosso braço. Amém, gente? Presta atenção. O pecado nos roubou a estabilidade, mas não tirou esse desejo de dentro de nós. Vocês estão me ouvindo aqui? O pecado tirou isso da gente, mas não roubou o desejo. Porque quem experimentou de uma coisa boa, não quer mais ficar sem ela, amém, queridos? A gente provou de algo bom, Deus nos criou para isso. Mas infelizmente, com a queda, nós perdemos essa realidade, mas não o desejo por ela. E o que a gente fica tentando fazer? A gente fica tentando trazer essa estabilidade de volta. Só que o problema é que muitas vezes nós queremos trazer essa estabilidade de volta sem a dependência de Deus. E é aqui que mora o nosso problema. É quando a gente acha que a gente pode, do nosso jeito, na nossa força e com os nossos méritos, produzir uma realidade que só o próprio Deus pode fazer, na sua força, no seu jeito e no seu mérito, amém? Vocês estão comigo aqui? Esse é o cenário, gente, esse é o cenário que está por trás aqui dessa carta. Se você, bem rapidinho, abra lá comigo no capítulo 1, bem rapidinho, deixa eu mostrar algo para vocês aqui. Tiago capítulo 1, Tiago capítulo 1, versículo 1 fala assim. Tiago 1, versículo 1. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos dispersas entre as nações. Saudações. Todo mundo comigo? Versículo 2 fala assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de vocês passarem por diversas provações. Quem pode dar uma glória a Deus aí? O Tiago está falando, fica feliz, amém? Se você está sendo provado, dá um brado de vitória. Eita glória, amém? Considerem motivo de grande alegria você passar por provações. Por quê? Porque vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança vai ter o quê? A ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Então a gente sabe exatamente o momento em que essa carta foi escrita. E o momento em que essa carta foi escrita para aconselhar esses irmãos, era exatamente um momento como esse que eu estou descrevendo para você, de instabilidade. Por quê? Se você ler o livro de Atos, você sabe que nos primeiros anos da fé cristã, a igreja não sofreu uma perseguição estatal, ela sofreu uma perseguição por ordem religiosa, não era uma perseguição política, era uma perseguição religiosa. O cristianismo era considerado uma heresia dentro do judaísmo, e os judeus mais rigorosos, não concordando que Jesus era o Messias prometido, perseguiam então os cristãos, os oprimindo, os torturando, e até mesmo chegando às vias do homicídio, do assassinato. A Bíblia conta isso para mim e para você lá em Atos capítulo 7, quando o primeiro mártir da igreja foi apedrejado, Estevão. E a Bíblia diz em Atos 8:1, que por causa da morte de Estevão, explodiu uma perseguição contra a igreja. E aquela igreja que estava ali predominantemente em Jerusalém, composta de judeus ou de convertidos ao judaísmo, eles vão começar agora a se espalhar, ter que deixar a casa para trás, ter que deixar família para trás, ter que deixar negócios para trás, ter que deixar sua reserva para trás, ou seja, deixar tudo para viver uma nova vida. A única coisa que você tem para levar com você é o quê? A sua fé em Cristo. Tem alguém comigo aqui? Você não tem mais nada, você só tem a sua fé. Vocês estão aqui? Uma vida instável. Então você só tem a sua fé com você. Só que infelizmente muitos desses irmãos, nesse contexto de instabilidade, levando com eles a fé para a construção dessa nova vida que está diante deles agora, num relacionamento com Cristo, ao invés de eles colocarem a fé na frente para a construção dessa nova vida, eles colocaram a fé para trás e foram tentando resolver essa vida de outro jeito, de outra maneira. E o Tiago vai dizer que
na tentativa de construir essa nova vida, colocando a fé para trás e não a fé na frente, na construção dessa nova vida, o que começou a acontecer? O caos que já era grande se tornou ainda pior. Porque antes eles tinham um caos do lado de fora, que era resultado de algo que alguém estava fazendo contra eles. Mas agora eles começaram a viver um caos, que não é o resultado de algo que alguém está fazendo contra mim, é o resultado do que eu estou fazendo contra mim mesmo. E talvez muitos deles aqui, vivendo esse caos que agora eles estão provocando, poderiam olhar para a sua volta e dizer: tudo isso aqui é culpa do momento que eu estou vivendo. Mas o Tiago vai dizer o seguinte: não, isso aí não é culpa do momento que você está vivendo, isso aí é culpa da guerra que você está levando lá de dentro. Porque existe uma guerra dentro de você, que se colocou à sua volta, colocou-se à volta de você. Ou seja, a gente fala isso, né? Uma pessoa que não tem, né? Uma pessoa que está de banho tomado, né? E bem alimentada, não quer guerra com ninguém, não é isso que a gente fala? A minha esposa é essa pessoa, amém, gente? Minha esposa, se ela dormir e comer, ela não quer guerra com ninguém. Do contrário, os irmãos já entenderam, amém? Eu falo que cresce unhas e dentes, começa a virar uma fera. Mas a verdade também é que uma pessoa que está em conflito consigo mesma não consegue ter paz com ninguém. Uma pessoa que vive em guerra consigo não consegue ter paz à sua volta, porque ela leva dentro de si uma guerra, um conflito. É isso que o Tiago está dizendo. A guerra que você está vivendo, o conflito que você está vivendo, não está, a origem dele não está do lado de fora, a origem dele está onde? Do lado de dentro. Tem um tumulto aí dentro, são muitos desejos conflitando aí dentro, e são esses desejos conflitando que estão levando você a viver um caos na sua vida. E aí o que você faz? Você tenta brigar, você tenta discutir, você tenta impor a sua vontade, você tenta discutir com os outros, e aí quando a coisa se configurou de uma forma que você perdeu o controle dela e não consegue mais resolver, aí você se lembra de Deus. E aí você vem para Deus. Você fala: Deus, socorro. É tipo o Pedro, né? Na hora que está quase morrendo, socorro. Mas o Tiago diz: o que é que Deus faz? O Tiago fala que Deus parece que não responde. E por que Deus parece que não responde, diz o Tiago? O Tiago diz: Deus parece que não responde porque Ele está com ciúmes. Porque a amizade com o mundo é inimizade para com Deus. Quem se faz amigo do mundo, se faz inimigo de Deus. Em outras palavras, o que eu estou dizendo para você é que essa pessoa que está diante, né, de uma nova vida, levando com ela a sua fé consigo, ao invés de construir essa nova história, tendo como base o seu relacionamento com Cristo, ela tenta construir essa nova vida, essa nova história, tendo como base outros fundamentos, outras formas de viver, que se assemelham às formas de viver das pessoas do mundo, das pessoas que não têm Deus na vida. Brigando, discutindo, invejando, tomando, né, criando confusão. Mas beleza, uma pessoa que não tem Deus na vida vivendo assim, você entende. Mas a gente não consegue entender quando um crente que tem Deus na vida se assemelha à pessoa do mundo na construção de uma nova vida, tendo Deus na vida dela. O que a gente não consegue entender é porque que nós, muitas vezes, que temos Deus na nossa vida, nos assemelhamos às pessoas do mundo, na nossa forma de lidar com os nossos problemas. E aí o Tiago diz: você acha que Deus vai ver você vivendo assim, e Ele vai lidar com isso numa boa? Não, Deus está com ciúmes. Vocês estão comigo? Ele está com ciúmes. E porque Deus está com ciúmes, Ele está fazendo o Espírito Santo sentir, né? Ele está fazendo o Espírito Santo fazer você sentir esse climão que existe na tua relação com Ele, na relação dele para com você. É tipo assim: Deus está com ciúme, cara. Vocês estão aqui comigo, gente? Deus está com ciúmes. Agora, existem dois tipos de ciúme, né? Existe o ciúme doentio, que é o resultado de uma insegurança, né? É a pessoa que não tem segurança de si, não tem segurança do outro, então ela tenta agarrar com as suas forças aquilo que ela sabe que não é dela, se torna um ciúme doentio. E existe o ciúme que é o zelo, é a proteção,
é o zelar por aquilo que é meu de maneira saudável. E é isso que Deus está fazendo. Deus pagou um alto preço para te ter para Ele, amém? E como Ele pagou um alto preço, Ele não vai aceitar ver você dedicando a sua vida para uma outra coisa que não seja Ele. Afinal de contas, você pertence a Ele, você é dele, Ele se deu para você. Então Ele está com ciúme, Ele está zelando por aquilo que é dele. Vocês estão aqui, gente? Eu gosto sempre de contar uma história para ilustrar esse ponto, que eu acho interessante. Pensa comigo o seguinte, imagina um casal, amém? Estão casados há muitos anos, mas se conheceram na época da faculdade, né? Ele era solteiro, ela era solteira, estudavam juntos ali, começaram a conversar, a criar relacionamento. Vocês estão aqui? E aí por final, depois de um tempo, começaram a sair juntos, começaram a namorar, desenvolveram um relacionamento, casaram, têm filhos, estão muitos anos casados. E aí aquela galera da faculdade se encontra no Facebook, no Instagram, começa a fazer um grupo, e eles resolvem marcar o encontro de, 10 anos de formatura. Quem está comigo aqui? Sabe aqueles encontros que não tem sentido, que não serve para nada, só para um ficar falando mal da vida do outro? Quem sabe o que eu estou falando aqui? Eles fazem isso. E aí quando o marido chega nesse encontro, ele vê aquela amiga da época da faculdade. Quem sabe o que eu estou falando aqui? Quem entendeu? Irmãs, guardem as unhas, amém? É só uma história, amém? Amém? Guarda as unhas. E aí quando o marido vê aquela amiga da época da faculdade, aquela amiga que ele saía com ela antes de conhecer a esposa, sabe? Ele faz uma cena, não acredito que você veio! E a esposa olha para ele e fala assim, nem eu acredito, né? Nem eu acredito, né? E aí ele, meu Deus, como você tá? E ele vai fazendo aquele monte de perguntas, e a esposa, estava com saudade, tá curioso, hein? Rapaz. E a esposa cumprimenta, né, a dita cuja ali, e fica olhando para ver até onde que a história vai. Só que passa o tempo e o marido está ali entretido na conversa, e ele parece que nem percebe que a esposa está ali. E a esposa, para ver se ele se toca, ela resolve dar uma saidinha assim, para ver se ele olha para o lado e percebe, opa, minha esposa saiu, e vai atrás dela. Só que ele nem percebe a esposa saindo, a esposa sai e ele fica ali entretido na conversa, e a esposa está ali conversando com outras pessoas e ele nem percebeu. A esposa olha e fala assim, tudo bem, eu mato ele em casa, né? E deixa ele conversando. Mas um determinado momento, a esposa, né, percebe que ele vai sair, e ela pensa, nossa, até que enfim, né, vai sair para vir atrás de mim. Só que ele sai, pega um prato de salgadinho e traz para a amiga. Depois ele sai de novo para pegar um copo de refrigerante e trazer para a amiga. E acabou a festa, ele ficou ali, né, o tempo todo entretido com ela. Na hora de ir embora, quando ele percebe as pessoas saindo, aí ele percebe que a esposa dele não está ali e vai atrás da esposa. Aí ele pega na mão dela, né, ele vai pegar na mão dela, ela puxa a mão. Aí ele se toca, né, opa, está acontecendo alguma coisa, né? Mas ele resolve ficar em silêncio, né? E aí andando para o carro, chega no carro, ele abre a porta, ela entra. Quando ele entra no carro, está aquele clima de funeral assim, né, aquele silêncio sepulcral. E aí, como todo marido inteligente, ele resolve fazer aquela pergunta que todo marido bem treinado sabe fazer numa hora como essa. Qual que é a pergunta? É isso, tá vendo? Tá tudo bem? Eu fiz alguma coisa? O que está acontecendo? E aí as esposas que passam por um treinamento, né, de tropa de elite antes de casar, olha para o marido e fala o quê? Nada! Mas não é nada assim, nada, meu amor, né? Às vezes é assim, e esse é pior do que o que é nada, né? E aí chega em casa, sexta-feira à noite, o marido tem intenções devocionais para com a esposa, amém? Ele quer orar em línguas com imposição de mãos. Quem entendeu? Tem menores no auditório, amém, gente? E aí a esposa dá aquela empurrada nele assim, a hora que ele vem para abraçar, ela dá aquela empurrada, ele fala para ele, chega para lá. Pergunto para vocês, o que essa esposa está sentindo? Além de raiva, desejo pela morte, né? O que ela está sentindo? Ciúmes. Mas esse ciúme não é necessariamente, gente, uma insegurança de si e do outro, mas é um zelo por aquilo que pertence a ela. Porque ela sabe que toda aquela dedicação que foi dada a outro é dela por direito, e é por isso que ela está com ciúmes.
Por que Deus muitas vezes sente ciúmes de nós? Porque Deus está vendo a gente, ao invés de colocar a fé na frente para a construção de uma nova história com Ele, colocar outras coisas na frente e nos dedicarmos a essas coisas, pensando que essas coisas podem ser um ambiente seguro para a gente pisar. Mas Deus está dizendo para mim e para você: isso não vai te dar a segurança que você precisa, isso não vai te dar a estabilidade que você precisa. E aí você fica tentando construir a sua vida em cima dessas coisas e nada disso vai te garantir. Aí quando você percebe que isso não está te garantindo, aí você corre para mim, na expectativa de que eu ofereça para você o que as outras coisas não ofereceram. Mas eu não vou jogar esse joguinho com você, porque eu não estou aqui para ser usado por você, eu estou aqui para ter um relacionamento com você. Deus não vai se permitir ser usado por nós, gente, porque Deus não é uma coisa, Deus é uma pessoa, e o que Ele deseja é relacionamento. Alguém pode dar um glória a Deus aqui? Relacionamento. Então esse joguinho da fé, Deus não vai entrar nele, meu irmão. Deus não entra no jogo da fé. Ou a gente quer ter uma caminhada com Ele, ou Ele não está disposto a jogar esse jogo com a gente. O Tiago chama essa postura de vida de orgulho. Orgulho. Ou seja, eu me amo, não posso mais viver sem mim, eu me basto, não preciso, eu faço, eu aconteço, eu sou suficiente em mim mesmo. Tiago diz que essa pessoa não recebe graça, recebe resistência. Agora, sabe o que é interessante? É que a mesma mão que se estende para oferecer graça, é a mesma mão que se estende para oferecer resistência. O que determina o que nós vamos receber da mão de Deus, não é a mão que se estende, mas é a postura com a qual nós estamos diante dessa mão. Mas tem um outro caminho, que é o caminho que o Tiago está dizendo, é o caminho de quem coloca a fé na frente, de quem entendeu que a vida é instável, e de que eu não posso encontrar fundamentos seguros nessa vida. Que susto, achei que o neném tinha caído. E eu não encontro fundamentos seguros para isso. Então o que eu faço? Eu coloco Deus na frente. Eu sei que a única, pelo amor de Deus, vocês estão aqui comigo? Eu sei que a única realidade firme, segura e inabalável é o Senhor. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, não se abalam, permanecem firmes para sempre. Então, eu só tenho Deus. Eu sei que a vida é instável, beleza, a gente não está sendo perseguido ainda, a gente não está sofrendo. Foi você que falou, não fui eu. Mas, irmão, o fato é que a única realidade segura, inabalável, é Deus. Jesus falou: os céus e a terra passarão. Meu irmão, presta atenção, se você está tentando encontrar estabilidade em algum outro lugar que não seja a pessoa de Deus, você está enrolado, você está perdido. Sabe por quê? Porque no primeiro movimento estranho que a vida se configurar diante de você, você vai desesperar. Mas se você for como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas correntes, mesmo que a estação à sua volta mude, você não muda e não deixa de dar frutos. Vocês estão comigo? E essa é a outra forma de construir a vida, na dependência de Deus. Tiago fala: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores. Gente, se tudo isso aqui é um problema de coração, eu não sou cardiologista também, mas o Tiago está dizendo, cara, tudo isso aqui é um problema de coração. Tudo isso aqui tem a ver com um problema de coração. E se isso tudo aqui tem a ver com problema de coração, é por aí que o tratamento tem que começar.
Chegai-vos a Deus e Ele se achegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o vosso coração. Limpai o vosso coração. Fala para quem está pertinho de você, vai, só para a gente não perder o feeling. Fala, limpai o vosso coração. Mais uma vez. O vosso coração. Gente, olha só. A palavra que o Tiago usa aqui, limpar o coração, ou vós que sois de ânimo dobre, tem umas versões que falam isso, né? Vocês que são de ânimo dobre, limpa o coração. Essa palavra aqui, para ânimo dobre ou mente dividida, no original, é a palavra duas almas. Você que tem duas almas, você precisa ter uma alma só. Vou repetir, amém? Você que tem duas almas, você precisa ter uma alma só. O que é alma, gente? Alma é a sede dos desejos, dos sentimentos. Alma é a sede dos sonhos, das vontades, dos planos. Então o Tiago está dizendo, você que tem duas almas aí dentro, você precisa ter uma alma só. No capítulo 1 ele fala um pouco sobre isso, né? A continuação daquele texto que a gente leu, ele fala assim: considerem motivo de grande alegria vocês passarem por diversas provações, porque a prova da vossa fé produz perseverança. Perseverança tem a sua ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Aí ele fala assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá a todos livremente, e a ninguém lhes impropera, mas tem que pedir com fé, sem duvidar. Porque aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levado para um lado para o outro, por todo o vento de, doutrina aí. Não pense o homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque é instável em tudo que faz e dividido em seus pensamentos. Homem de ânimo dobre, não pense esse que receberá alguma coisa do Senhor. Então por que a pessoa não recebe sabedoria? Porque ela não sabe o que ela quer. Porque ninguém tem o que pede, a gente tem o que a gente deseja. Vou repetir. A gente não tem o que a gente quer, o que a gente pede. A gente tem o que o nosso coração deseja. É muito diferente. Porque, você concorda comigo? Seja honesto, que existem coisas que você pede para Deus que não necessariamente seu coração está desejando. Eu falo assim, gente, exemplo. Vou pegar um exemplo de gente de fora. Não vou falar de mim não, eu vou pegar um exemplo de gente de fora. Agostinho de Hipona, antes de converter, o que os católicos chamam de Santo Agostinho, ele falava assim: Deus, dá-me a castidade, mas não agora. Porque ele sabia que a castidade era o que Deus desejava para ele, mas não era isso que ele desejava para si. Então ele dizia: Deus, dá-me a castidade, mas não agora. Que agora, sabe o que eu quero? Agora eu quero quebrar tudo. Seja honesto com você nessa noite. Se Deus colocasse você de frente de uma sala, que se você abrisse a porta dessa sala, todos os seus desejos fossem realizados, você ficaria feliz ou com medo? Não sei se vocês conhecem, mas tem um filme que faz isso. O personagem está de frente de uma porta e fala para ele assim: abre e todos os seus desejos serão realizados. E ele não consegue abrir a porta. Aí a pessoa interroga e fala assim: por que você não abre a porta? Ele fala assim: porque eu não sei o que me espera do outro lado. Porque não necessariamente o que você quer é de fato o que você deseja. Deseja uma coisa mais profunda. É um negócio que está aí dentro do coração. O Tiago está dizendo, para a gente viver a vontade de Deus, a gente tem que desejar uma coisa só.
Não é isso que o salmista fala? Uma coisa pedi ao Senhor, e essa eu buscarei. Tem alguém comigo aqui? Uma coisa eu pedi para Deus, e é essa que eu vou buscar. Se nós queremos, de fato, vivemos para Deus, Deus precisa tratar o nosso coração. Nós precisamos ter uma alma só, gente. E ter uma alma só significa ter uma alma que deseja uma coisa só. Não é ter uma guerra de desejo lá de dentro. Não é ter uma guerra de conflitos. Uma hora eu quero uma coisa, outra hora eu quero outra coisa. Não, é um coração que foi literalmente circuncidado. A carne foi cortada para fora. E ele aprendeu a amar a vontade de Deus, porque já descobriu que em outros lugares não existe estabilidade. Em outros lugares não há firmeza, não há sustentação. Só há um lugar sólido e firme. É o amor inabalável de Deus. E por isso nele firmou as suas raízes. Firmou o seu coração, aprendeu a amar o que Deus ama, aprendeu a desejar o que Deus deseja, teve o seu coração moldado. E se o coração é moldado, a vida é moldada, as mãos são purificadas, o coração é transformado. Vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração, afligi-vos, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto, a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, e Ele vos exaltará. Esse é o caminho. Esse é o caminho. O caminho da vida com Deus. O caminho da verdadeira estabilidade. A verdadeira estabilidade não é um processo que se constrói do lado de fora. A verdadeira estabilidade é um processo que se constrói do lado de dentro. São as bases da sua vida. São as bases da minha vida que definem a nossa estabilidade. Porque o mundo pode estar caindo lá de fora, mas dentro de mim é um alicerce firme e seguro que não se abala. Vocês estão me ouvindo? Olha para o Paulo, gente. Vou falar isso aqui e a gente caminha para o encerramento. Olha para o Paulo. Gente, eu acho que se tivesse alguém que se para ele estabilidade, o significado dessa palavra fosse estruturas instáveis do lado de fora, não se aplicaria na vida dele. Essa pessoa é o Paulo. Ou vida conturbada, viu? Quantos querem a vida do Paulo aqui para si? Levanta a sua mão. Senhor, dá a minha vida do apóstolo Paulo. Deus, está amarrada em nome de Jesus. Todo barco que Paulo entrou, afundou. Todos. Já pensou você entrando no avião junto com o Paulo? Já pensou? Você comprou o bilhete, passageiro na sua frente, nome dele, Paulo de Tarso, está amarrado, vou descer, socorro. Todo barco que ele entrou afundou. Por quase todas as cidades ele foi afligido, maltratado, preso, apedrejado, xingado, cuspido, chamado de louco. Mas é esse Paulo que escreve, gente, eu acho esse texto extraordinário. É esse Paulo que escreve Romanos 8, 28. E adiante, né? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Porque aqueles que ele escolheu de antemão, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. E aos que Deus chamou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses glorificou. E o que é que nós vamos dizer a respeito dessas coisas, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você tem Deus do seu lado, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Ele não poupou o seu próprio Filho, antes o entregou, como não nos dará de graça e juntamente com Ele todas as coisas? Quem é que pode intentar acusação contra aquele que é escolhido de Deus? É Deus quem te justifica. Quem é que pode nos condenar? Não foi Cristo quem morreu por nós? Não é Ele quem ressuscitou? Não é Ele quem está à direita de Deus e intercede por nós? E quem é que pode nos separar do amor de Cristo? A fome? A nudez? O perigo? A espada?
Como está escrito, por amor a ti, somos entregues à morte todos os dias, considerados como ovelhas que caminham na direção do matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque eu estou certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nem poder, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outro elemento da criação será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Calo! Bota fogo! Vocês estão entendendo, irmãos? Chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Põe Deus na frente, querido. Não leva Deus do lado, não. Não deixa Deus para trás, não. Põe Ele na frente. Põe Deus na frente. Põe a sua fé na frente. Põe o seu relacionamento com Deus antes de tudo. Ele é o firme fundamento. Ele é o alicerce seguro. O que isso significa? Que vai dar tudo certo na minha vida, Zulato. O que significa? Que Deus vai colocar eu dentro de uma bolha e a minha vida não, isso não significa nada disso. Isso significa apenas que você estará caminhando com aquele que, mesmo que você andar pelo vale da sombra da morte, Ele vai estar com você. Tu estás comigo. A diferença na nossa vida, gente, não é a circunstância que nós passamos, mas é com quem nós passamos as circunstâncias que passamos. Porque eles passam sem Deus e nós passamos tendo Deus ao nosso lado, tendo Deus conosco. É isso que o profeta Malaquias diz. Então vocês saberão a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o justo e o iníquo. Moisés em Êxodo 33 fala: Deus, se o Senhor não for conosco, não nos faça subir desse lugar, porque como as outras nações saberão que nós somos diferentes, se a tua presença não estiver conosco. É a tua presença que nos distingue deles. Ou seja, o que nós temos de mais importante é o Deus a quem nós servimos. É assim que se constrói estabilidade. É assim que se constrói uma vida calcada no alicerce seguro. Eu não sei, eu tenho a impressão, de que Deus está armando uma peça para mim aqui. Mas em que sentido eu digo isso? Hoje na hora do almoço, eu já conheço a história do Neto, eu já conheço a história da Sansa, A gente é muito amigo. Eu tive o privilégio de caminhar com o Neto ali em Orlando e de alguma forma participar da formação ministerial dele, no seminário. Trabalhamos juntos e ver as bases saudáveis que Deus estava colocando na vida dele, no casamento deles. Tive o privilégio de ver o Neto, crescendo dentro da estrutura de Lagoinha e tudo mais. Mas se você estava aqui na parte da manhã e está ouvindo o que eu estou pregando agora, eu posso dizer para você que se eu conheço alguém que tem sido prova dessa palavra que eu tenho pregado, tanto a que eu preguei de manhã quanto a que eu tenho pregado agora, são os pastores dessa igreja. Eles são testemunho disso aqui que eu estou pregando, de alguém que não está lutando com as suas armas, de alguém que está escolhendo esperar em Deus, de alguém que tem escolhido caminhar nas pegadas da bem-aventurança. Bem-aventurado, de manhã eu preguei sobre isso. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos ou os humildes, porque eles herdarão a terra. Eles têm escolhido esses passos. Eles têm escolhido não construir estabilidade na força do seu braço, com as ferramentas, não, mas numa vida gasta diante de Deus. Então eu digo para você, por que eu estou falando que Deus está pregando uma peça aqui? Porque Deus está me fazendo pregar a mensagem que Ele testifica na vida deles. A mensagem que eu preguei nessa noite, e a mensagem que eu preguei hoje de manhã, ela se testifica na história deles, na vida deles, irmãos. Então,
Se você quer saber como viver isso na prática, cola com o seu pastor, porque ele tem vivido isso que eu tenho pregado. Não é que eu não tenho vivido, amém? Não é nada disso. Todos nós estamos crescendo nisso aqui. Mas enquanto a gente conversava no almoço e eles iam contando a história deles, eu até fui repetindo as bem-aventuranças. Ele falava um negócio, falava assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Aí falava mais um pouquinho, eu falava: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Ele falava: bem-aventurados os humildes ou os mansos, porque eles receberão a terra por herança. É assim que se constrói uma vida estável, deixando de mão os outros alicerces, para se agarrar ao único alicerce seguro, a rocha inabalável, que é Cristo Jesus.